No teu também? Ah, sim, só chama. Já está. Ansioso? Super ansioso. Let's go. Eu já ansiava por este dia há anos. Boas, malta. Bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. O meu nome é Rodrigues Agui e hoje trago aqui um episódio muito especial com um convidado especial ao nível, que é o João Segal, aqui a cara, CEO e grande máquina da SIG Media. Não estava à espera de todo deste contexto, convívio, trabalho, retiro, sei lá, podemos dar-lhe imensos nomes, mas aproveitei também para desafiar-te para esta conversa. É uma conversa, já participaste em alguns podcasts também, a malta pode pesquisar. Vamos querer passar também pelo teu percurso, mas quero também discutir um bocadinho de negócio, perspectivas, experiências, ligações, o que é que te motiva hoje, passado estes anos todos. Portanto, antes de arrancar para aí, gostava de perguntar, para quem não te conhece, quem é que é o João Segal, e arrancamos por aí. Bem, olha, antes de mais eu agradecer também pelo convite, não é? O primeiro convite foi meu, ou seja, desafiar-te a vir estes dias aqui para o meio do Alentejo, e o segundo convite foi teu em participar no teu podcast, e claro que sim. Olha, o João Segal, antes de ser o João Segal, era o João só, ok? O João Segal, para quem não sabe, é um nome fictício. É sério? Que Até hoje não sei, mas agora teu nome. Não. Okay. Segal quer dizer gaivota em inglês. Exato. E é um nome fictício dado por uma brincadeira de criança entre amigos, mas já contei isso em vários episódios, depois quem quiser pesquisar um bocadinho pode encontrar. Meterem uns links. Pode meterem uns links, mas é uma história engraçada. Mas estava a dizer, antes de ser o Segal e sou o João, que veio de uma família muito tranquila, muito humilde, com algumas necessidades, e então comecei a trabalhar ou a perceber que precisava de dinheiro rapidamente para as minhas coisas, né? Rapidamente é que idade? Imagina, o meu pai foi imigrante, portanto a minha mãe trabalhava de manhã e de noite para nos sustentar. Inconscientemente ou não, eu percebi que tinha, enquanto irmão mais velho, o irmão mais novo, percebi que tinha que fazer alguma coisa. Ok. E não só pela cena de ajudar em casa, nem foi esse só honestamente o principal objetivo, mas foi a questão de eu querer as minhas coisas e sabia que a minha mãe não tinha condições para. Okay. E eu também sabia a dificuldade que era para a minha mãe trabalhar e para o meu pai, então eu também não me sentia bem em estar a pedir, entre aspas, luxos. No meu ponto de vista são coisas normais de uma criança, mas eram luxos para a nossa realidade. Felizmente hoje em dia não são. Mas então a primeira história, a primeira fase do João foi muito essa. Eu nunca sonhei ser empreendedor, nunca sonhei ter uma empresa de todo, nunca tive nenhum patrão, nunca recebi ordens, tirando dos meus pais e da minha filha e da minha mulher. Por isso mesmo, porque desde muito cedo, desde os meus 15, 16 anos, que comecei a vender colares, a vender coisinhas, rifas, para ter as minhas coisas. Mas por exemplo, estas pequenas brincadeiras, colares, rifas, veio já deste sentimento que tinhas de querer as tuas coisas, ou nesse Veio caso? porque eu queria ter dinheiro para gastar não sei em quê. Ok. As tuas coisas, na altura. Em coisas fúteis, em um gelado, um pacote de gomas. Um pacote de gomas, ok? Yeah. Portanto veio daí. Naturalmente isso suscitou em mim uma personalidade que eu considero difícil de lidar às vezes, porque é uma personalidade que foi habituada a fazer o caminho a solo. Okay. Então muitas vezes o confronto gera aqui algum atrito, ok? Porque tu sempre foste habituado a lutar sozinho, ok? E então essa personalidade eu hoje reconheço que tem coisas muito boas, trouxe-me até aqui, até hoje, e vai levar ainda muito mais além, mas também tem coisas que eu considero que têm a parte mais negativa, nomeadamente a comunicação, nomeadamente o sentido de ouvir mais e falar menos,
Ok. E isso, quando começas a liderar uma equipa, que é o caso, tu começas a perceber que nunca tiveste um patrão, Yeah. ok? Eu agora Tu sinto tens, quando... tu tens que ser. Mas tinhas. Ok, tu nunca tiveste um patrão, mas pronto, tinhas os teus pais, mas tu neste momento segues algum role model? Ou seja, ou tu estás a tentar ainda. A tentar. Pá, eu não sigo ninguém, eu sigo várias métricas e, Ok. e aplico vários frameworks. Yeah. E quando eu comecei a perceber que o business que eu estava era realmente um negócio, é normal nós estarmos sempre assim, estamos no meio do Alentejo, no meio de abelhas, no Era meio uma de abelha. animais, era uma abelha. Portanto é muito normal que de repente eu salte, porque eu olho para ali e estou a ver aquela gigante aranha que de repente ontem vazou, mas ela está ali, eu Está estou a ali, vê-la é. agora, de frente. Mas entretanto perdi-me. Estava-te a perguntar dos role models. Role models. Não tenho, em termos de business, não. Ok. Como tu viste ao longo destes dias que temos estado a trabalhar, eu às vezes fecho-me um bocadinho, fecho os olhos, tipo, parece um bocado alucinado, mas o meu role model eu acredito mesmo que é a minha ligação com Deus. Ok. Diariamente, e isso aplico em todos os pilares da minha vida, não só profissionais, mas profissionais e pessoais também. Obviamente tenho a minha maior mentora, que é a minha mãe. Ok. Apesar de não poder, e o meu pai obviamente, não poder ter dado financeiramente muitas coisas que são normais na altura de uma criança, na adolescência, que seja. O que é uma coisa que te ficou, por exemplo, agora? Olha pá, eu lembro muitas vezes, isto aqui não é segredo, e acho que a minha mãe é a minha seguidora assídua, portanto ela vai ver isto. Como é que se chama também? Fernanda. Um beijinho para a Fernanda. Ela vai ver isto, e o meu pai também, é o Fortunato, um beijinho para o Fortunato também. Um abraço para o... Mas eu lembro não é muitas vezes, mas de algumas coisas simples, obviamente com mais, não preciso dar contexto, mas querer comprar um perna de pau Ok. e não ter essa possibilidade, ou ter, mas saberes que vais comprar um gelado, ou que a tua mãe te ia comprar um gelado e iria faltar outra coisa importante em casa. Ok. Ok? Yeah. Então isto tu guardas na tua cabeça. E hoje em dia poderes tipo, decidir muitas outras coisas sem pensar nisso é muito fruto desse pensamento de guerrilha, de desafio, de não querer as mesmas condições. Portanto, a minha maior mentora, sem dúvida, a minha mãe, pelo lado de motivação, pelo lado de bom berço, bom ensino, dos valores daquilo que eu trago até hoje. Os bons valores de um ser humano que eu considero lealdade, humildade, transparência, não passar por cima de ninguém, a fé, são valores que eu trago até hoje e tento passar para a empresa, para os projetos onde a empresa está presente, principalmente também para a minha família. Portanto, isso aí não se paga. São esses os maiores valores que eu trago da minha mãe e do meu pai, obviamente. A minha mãe com uma ligação naturalmente maior, pelo facto que o meu pai teve 11, 12 anos imigrado, mas tenho uma ligação com o meu pai muito forte também. Okay. Portanto, sinto mesmo que tenho uma família de berço. Yeah. E hoje em dia tenho uma relação financeira, consigo perceber, consigo dar algumas possibilidades à minha família e eu procuro fazê-lo. Yeah. Procuro muitas vezes irmos viajar de barco, estarmos tipo, juntos de uma forma que antigamente não era possível. Apesar de os meus pais estarem separados, e mais uma vez não estou a falar algo que é segredo. Eles dão-se muitas vezes. Há 2 semanas estavam os dois em minha casa, em Lisboa, e tento sempre criar essa conexão. E sim, sinto que é o meu papel também enquanto filho, já que tenho essa possibilidade, e ainda terei mais. Yeah. Tenho muitos sonhos para devolver ao meu pai e à minha mãe. Gosto disso. Yeah. Gosto muito. E tipo, parece que estou meio emocionado e não estava mesmo a dar para falar disto. Nunca tinha falado disto num podcast, acho eu. Ok. Yeah. Ok.
Acho que É que nunca. vais só tu também, eu não, agora, não, tá não, acho que nunca me tinha emocionado num podcast. Muito inédito. E assim, tipo, ainda mais num podcast bué random. Não, mas sim. Ok, mas pronto, então bora voltar. Estavas a dizer, ou seja, neste começo, nesta infância, sentias que havia esta necessidade e foi-te desafiando a saíres um bocadinho da zona de conforto e a ires lutar tu à procura do teu dinheiro, das tuas possibilidades e começaste, estavas a dizer, com a venda das pulseiras, etc. E depois quando é que surgiu aqui a ligação com o vídeo, com o multimédia? Olha, o vídeo surgiu quando eu quis desistir da escola. E a minha mãe colocou-me a trabalhar nas obras. Ok. Eu fui para as obras trabalhar e foi Então tiveste um chefe. tive um chefe, sim, pá, mas considero que aquilo foi um trauma na minha vida. Eu digo que se um dia escolher escrever um livro, o título vai ser One Dime que mudou a minha vida. Eu vou estar com texto. Obviamente já contei isto também em vários podcasts, mas acho que é sempre engraçado para audiências diferentes ouvirem. Mas eu fui trabalhar porque a minha mãe me obrigou, ok, desisti da escola, queres, vais trabalhar, pá, coisa mais fácil é trabalhar para a construção civil, nada contra, mas é duro, super duro. Eu era muito miudinho, 16 anos também, pá, aí. Tinha aqui bicicleta, lancheira às costas, chover, pá. Eu não sou muito bom de coisas manuais, etc. Não é muito a minha habilidade, estás a perceber? Tudo que a construção civil pede. O chefe em si também não era grande coisa, tudo certo, mas é por isso que eu nem me lembro desse chefe, mas sim tive um chefe e foi traumático daí não falar. Mas eu caí do andaime por uma cena de areia, porque lá está, sou desastrado naturalmente nesse tipo de situações. Então eu digo, essa foi uma experiência que mudou realmente a minha vida, porque eu disse, no segundo dia, eu estava a chorar compulsivamente, a dizer à minha mãe que não queria voltar. Só que a minha mãe disse, não, tu vais ter que assumir o compromisso durante este tempo que eu fui nas férias da Páscoa, portanto, este tempo das férias tu vais. E fui até ao fim, e a partir daí percebi a importância de cumprir pelo menos o calendário base de uma... Acabar o que começa. Sim, na parte escolar. Fui para o curso psicotécnico, fiz um curso psicotécnico de artes. Ok. Acho que é, para quem não sabe bem o que é seguir, acho que artes é sempre a escolha mais que dá a toda a gente. Okay. Não percebo se é certo, se é porque a malta artista tipo, não tem grandes visões ou não, mas eu fui no modo que bora para artes, multimédia, vamos lá ver o que é que vai acontecer daí. E encaixou. Secundário. No secundário. Secundário, tipo nono, multimédia, nono, do nono até o 12º. Exato. Fiz o curso de multimédia. Ok, exato. Pá, e dei muito bem. Fez um match perfeito, foi uma área que eu gostava. Eu venho da indústria da música, da indústria tenho formação musical na Academia de Música de Espinho, portanto eu tinha muito de percussão clássica. Isso é o quê? Percussão clássica é tipo marimba, tímpano, depois posso mostrar. Ok, não sabia. Mas toquei bateria durante muitos anos na igreja também, Sim, portanto daí a minha relação yeah. com Deus vem mesmo de berço. Cantava na igreja, tocava na igreja, portanto essa relação com a arte, com a música em si, estava muito presente. Fiz até o 12º, fiz a cena e depois, não sabia. Já trabalhava ligeiramente porque comecei a fazer vídeos para o meu pai, comecei a fazer vídeos para os meus amigos. Que contexto é que fizeste para o teu pai, por exemplo? O meu pai fazia umas obrinhas em casa e eu filmava tudo. E não hoje tenho online esses vídeos. Tenho esse vídeo online. Coisas simples que é para espalhar inconscientemente aquilo que eu fazia. Amigos artistas cantavam, fazia sessões fotográficas, fazia vídeos, fazia coisinhas, nem Instagram havia, mesmo, não havia nada disso. E foi surgindo aí naturalmente esse gosto entre perceber que através de um psicotécnico, num teste, encaixei que nem uma luva, ou seja, eu acredito mesmo que Deus já tinha aquele plano traçado, não foi sorte.
Depois a cena fluiu, licenciatura, mestrado, pá, comecei a viajar, comecei a trabalhar com muitos artistas, viajei no mundo Licenciatura e todo. mestrado também foi na... Sim, na parte de comunicação audiovisual. Esse era o nome da licenciatura? Sim, licenciatura na Lusof, na comunicação audiovisual e multimédia, Ok. mestrado em som e imagem, Som e imagem. na Católica. Ok. Fiz isso por mim, Ok. por ser um desafio. Cheguei a congelar a matrícula na Católica, mas depois, mais uma vez, pensei e disse: não, eu não posso desistir. É uma cena que me propus a fazer juntamente com os meus pais, então bora levar isto até ao fim. Nunca ganhei, nunca precisei do canudo, nunca ninguém me pediu nada até os dias 2, nunca, nem eu sei onde é que está o diploma. Nunca te perguntaram uma reunião, então e tu? Não, nunca. A malta teve essa pergunta. Sim. Mas Foi muito natural, comecei a viajar o mundo todo, no mundo artístico, dos eventos, já te partilhei contigo, Yeah. grandes experiências nos maiores festivais do mundo, jatos privados, com 20 anos, estar nos maiores festivais do mundo, Tomorrowland, Ultra Miami, com David Guetta, com Panda, Designer, com J Balvin, para tudo. Yeah. Estás ali ao lado deles, estás a perceber? E na verdade são pessoas normais. Mas para mim foi um boom, assim, de repente, começar a ter acesso a coisas muito boas e coisas muito más. Uma pergunta. Qual é que foi, ou seja, isto depois despoltou por aí, pelos artistas, eventos, Sim. qual é que foi o primeiro, assim, mais que saiu mais da caixa? Ou seja, tu tinhas aqui estes trabalhos que ias fazendo, qual é que foi aquilo que foi o diferencial e o arranque? O arranque foi, eu mandei mais de 1000 mensagens para vários artistas e para eventos. Tenho um copy-paste, também tenho esse copy-paste gravado até hoje. Ok. Ou seja, não foi sorte, fica aqui já não é sorte, é partir pedra. é partir pedra, é eficácia, é consistência, sistema, que seja. Portanto, foi essa mensagem e essa persistência de estar presente, de querer oferecer o meu trabalho, de querer oferecer o meu tempo. No início nós temos muita tendência de oferecer o nosso tempo em troca de mais tarde conseguir vender o nosso tempo. Exato. É diferente. Hoje em dia, felizmente, eu já nem troco o meu tempo, nem vendo o meu tempo na grande maioria das vezes. Já consigo delegar isso, mas no início ou oferecia o tempo ou vendia o meu tempo. Claro. E era a única forma que eu tinha para conseguir viver daquilo que eu adorava e amava e amo fazer, que é a parte audiovisual, se bem que hoje não estou no operacional, mas foi a partir daí. Foi o Jimmy P, um grande amigo meu, nós hoje falamos muitas vezes, deu-me a oportunidade, ele estava a crescer também, e a partir do Jimmy P recebi uma mensagem, estava de férias com o Inês, recebi uma mensagem, uma chamada de outro artista também muito grande em Lisboa, Nelson Freitas. Eu estava nos primeiros dias de férias com a Inês, éramos miudinhos, já na altura da licenciatura. Olha, eu gostava de trabalhar contigo, quem me tentou contar foi o GMP. Eu tenho uma turnê com 80 concertos por África fora, já temos a falar em privado sobre isso. Daí eu falar crioulo e arranhar outras tantas. Yeah. Por causa dessas mesmas viagens, dezenas e dezenas de vezes que fui Cabo Verde, Moçambique, por aí fora. Portanto, começou por aí, o mundo artístico, o mundo de... Depois, naturalmente, o meu lado de empreendedor, comecei a perceber que dava para ganhar bastante dinheiro, mesmo sendo só eu. Yeah. Tiveste algum momento de realização? Ou seja... Muitos. Okay. E o primeiro foi em Moçambique. A sério? Yeah. O primeiro foi... esse foi o segundo. O primeiro foi quando pisei o palco, ou quando vi o Tiesto a tocar no Tomorrowland. Ok. Ou seja, eu fui com o Cura Exato. tocou num dos palcos secundários. No tempo de descanso eu fui dar uma volta, conhecer o festival, tinha 14 palcos, uma coisa gigante. Para ter noção, o palco do Cura, tu tinhas que entrar de barco, era no meio da água. É sério? No meio de um lago. E o público? O público tinha tipo uma fronteira, tipo, o lago separava Okay. a cena. Ok. Era uma coisa assim, boeda diferente, muito giro. E durante naquela fase eu fui ao palco principal, tinha acesso às pulseiras, não conseguia passar pelas zonas backstage, etc. E entra o Tiesto. Eu nunca fui muito fã de música eletrónica, mas o calor que tu sentes, a vibe que tu sentes ali, os foguetes, o show-off, comecei a chorar. É sério? Bué. Comecei a chorar bué.
Pá, e lembrei-me de muita coisa que... Mas, desculpa, te imagina, estavas lá ou seja, durante o concerto lá, tipo, no palco... Aquilo foi 10 minutos, porque eu depois tinha que voltar para o outro palco. Ok. Mas aqueles 10 minutos, tipo, pareceram uma eternidade. Eu lembro que, tipo, que eu estava a ver aquilo, já tinha estado em vários festivais, não só em Portugal, mas o Tomorrowland é o Tomorrowland. Sem dúvida. O palco principal cheio de cenas, foguetes, chamas, CO2, Tu estavas o quê? helicópteros. Estavas tipo... Estava no meio do público. Ah, no meio do público. Depois ok. fui para o meio do Depois público. foste, ok, sim. Passei por trás, pelos palcos, mas depois fui para o meio do público. Yeah. Para ver de frente. Exato. Tenho foto disso, desse momento. Depois manda-me para eu pôr ali. Não tenho foto do momento de eu chorar, isso Sim, não, mas tenho do- foto do palco. O palco, yeah. Sim, deve estar lá para baixo no Instagram da Ah, Silvia. então vou lá buscar. Mas foi um primeiro momento marcante. Chorei. Pá, da realização e pensar, isto trouxe-me até aqui, estás a ver? Uma máquina trouxe-me até aqui. Depois vem-te muita coisa à cabeça. Nos voos, eu como não durmo nos voos, tenho uma dificuldade muito grande em dormir. A minha cabeça não para. Então, lá em cima, tipo, tenho os pensamentos mais deep Ok. possíveis. Até porque, se for a última vez que ando, tipo, pelo menos tipo, estou a pensar em cenas de top. Ok. Estou a brincar, nem devia ter dito Tens... isto. Não, mas... Nem devia ter dito esta brincadeira. Mas estou lá em cima. Yeah. Primeiro, cumprimento sempre os meus avós. Ok. Obviamente que eu não acredito nisso espiritualmente, mas Certo. então de brincadeira olho para fora, falo com os meus avós. Tipo, Ok. Sim, no tom mais de... sim, disso. Tenho sempre alguns rituais, Yeah. alguns hábitos, nomeadamente quando orar, dar um beijo na aliança, pegar, dar o beijo na aliança, cenas que já faço de forma automática. Mas para mim o viajar é muito deep, eu estou ali no meio do céu, parece que tipo, é diferente de estar na Terra, não sei porque, é na verdade igual, mas fico mais deep e saem coisas muito engraçadas nos meus pensamentos lá nas nuvens. Isso é fixe. E ok, e íamos aqui na parte de... Ou seja, aqui começaste a ter tiveste aí a tua primeira realização, depois Moçambique, mas estavas a seguir, ou seja, começaste pelos eventos, fizeste um ano, só para contextualizar aqui um bocadinho, nós falámos isto, mas um ano, tu fizeste quantos voos? 130 e tal, 134 acho. Pá, é simples essas contas, porque olha, eu às vezes fazia turnês na China com o Cura, Ok. e em 7 dias tu viajavas 12 vezes. Ok. Às vezes era 2 voos por dia. Ok. Portanto, faz essas contas. Exato. Portanto, não é assim tão difícil. É cansativo, mas não é assim tão difícil. Ok. Porque nós em Portugal vamos norte a sul de carro. Yeah. Na China, Sim, não... a África, isso não, né? Yeah, claro. Ou andas de avião. Yeah. Helicóptero. Yeah. Mas, e depois, quando tu começas assim nos eventos, a vida aceleradíssima, não paras em casa quase, como é que isso afetou a tua relação com a família? Como é que estava neste momento? Se os teus pais estavam, ou seja, teoricamente isto não é um trabalho comum, certo? Portanto, como é que foi recebido em casa? Acredito. Pronto, has de passar por aí, e depois qual é que foi a ligação para o estilo agência? Yeah. Boa questão. Nunca ninguém me tinha feito essa questão do que é que os meus familiares e a minha estrutura achavam. A minha avó morreu sem saber o que é que eu fazia. Acho que isso pode resumir parte. Porquê? Porque morreu também, obviamente, porque não lhe irias conseguir explicar o que é era uma rede social, o que é um festival, o que é música eletrónica. É nesse sentido, ok? Aí, sim. É nesse sentido, calma. Não é porque eu não vou contar a minha avó, não me apetece, não tenho que saber. Não Eu calculei. É porque
ela perguntava muitas vezes, oh João, como é que vais ganhar dinheiro? Mas tu estás sempre a viajar, tu isso não dá dinheiro? Eu entendo que estás. Yeah. É, bom, mas não te preocupes, olha, está tudo bem, estou bem de saúde, ele estás... Me dava um eurinho sempre, ela e o meu avô. Então eu dizia que às vezes trabalhava em televisão, mesmo que não trabalhasse, era o mais parecido. Exato, era Oh, mais... estás a ver esse senhor que está aí a filmar? É isso que eu faço. Exato. É isso que eu ganho dinheiro, e ganha-se muito dinheiro aí. E tranquilizava, mesmo que eu não ganhasse dinheiro nenhum, Yeah. tranquilizava nesse sentido. Portanto, essa foi uma história engraçada com os meus avós. Em relação aos meus pais, a Inês, ao meu irmão e tudo, eu acredito que sou um role model para eles e para a minha família também. Digo isto com todo o gosto, não com nenhum sentido de vaidade, mas com todo o gosto. E não hoje, tipo, há muitos momentos onde não os meus pais, os tios e tudo, têm todo o gosto em partilhar os meus projetos, falam de mim como ninguém, vendem mesmo a Sigmida e o João como sendo a melhor produtora de Portugal aos amigos. Tipo, o meu pai vê o meu pai não só no meu lado profissional, mas no meu irmão também, que tem um projeto na música. O meu pai é o primeiro a ouvir, o meu pai é o primeiro a partilhar com os amigos, saca logo para a pen no carro, ou seja, tivemos essa relação. Porque eu também fiz questão de, eu viajava, mandava fotos de tudo a eles e eles, ora pá, o que eu estou a fazer aqui na Tailândia com meus escorpiões, já para esta cena, percebes? Portanto, sempre foi muito natural para mim partilhar, porque eu sei que eles genuinamente eles confiavam e confiam naquilo que o filho estava a fazer. Com muito cuidado, a minha mãe sempre me deu, e ainda hoje o faz, sempre me dá muitas lições de moral. Okay. Em muitas coisas, eu não peço muitas opiniões de business à minha mãe. Acho que não é esse o objetivo. Certo. Mas em questões morais. Mas cenas mais morais, cenas mais espirituais, mais de bem-estar, estás a ver? Partilho desafios, partilho com ela muitas coisas e aplico diariamente em muitos pilares da minha vida. Uma pergunta. Dentro entre aspas deste tema, mas a desviar também e a título de curiosidade. Tu sentes que como pai e homem em casa, também não só com a Helena, mas também com a Inês, sentes que tens, se calhar isto é um bocadinho, se não quiseres responder tudo bem, mas sentes que tens, ou seja, o à vontade para partilhar também estas questões que tu, mais sentimentais, mais morais, ou sentes que nesse momento tu procuras mais ser a rocha que protege a família e tens mais essa abertura com a tua mãe? Fogo, tu fazes-me perguntas muito amaradas. Mas percebeste a pergunta? Percebi. Yeah. Maradas, no bom sentido. Yeah. Deixam-te a pensar. Nós temos sempre tendência, ou pelo menos lembras-te quando eu falei, eu agora estou a ter grande visão, está ali uma grande águia, vocês não conseguem ver, mas está ali uma grande águia. Depois se quiseres cortar isto, corta-me mais orelha. Olha a águia. Já vi. Estás a ver? Yeah. Isto foi, vocês não perceberam, mas foi só para ganhar um bocadinho mais de tempo para responder esta pergunta. Mas eu com a minha mãe sou completamente transparente. Em tudo, no bom e no mau. Imagina, eu tenho 30 anos, prestes a fazer 31, se calhar quando sair isto tenho 31 já. Mas eu há pouco tempo, se calhar há 4, 5 anos, eu fui sair com os meus amigos e descontrolei-me na bebida. E a primeira pessoa que eu liguei foi a minha mãe, para me vir buscar. Eu já tinha tipo idade, já era casado. Ok. Portanto, portanto, é essa relação que eu tenho com a minha mãe, percebes? É uma relação muito de amigo, de amizade. Obviamente, como tenho este lado, não me orgulho de ter bebido um copo, mas
orgulho-me de saber que a minha mãe foi e temos dessa história temos uma boa história que é pá, Conta. para contar e às vezes brincamos muito com isso. Foi um grande momento. Mas para tu perceberes a relação que eu tenho com a minha mãe, não tenho com muitas pessoas amigas, não tenho com o meu pai, tenho outras relações com o meu pai. Quando eu preciso de alguma coisa, dúvida em casa, operacional, o meu pai é sempre a primeira pessoa. Aliás, o meu pai, antes de eu ter um problema em casa, ele percebe que eu vou ter um problema. Ok, já tem Portanto, essa. esse é o meu pai. Ok. Portanto, estamos mesmo muito bem alinhados. Em casa, é diferente porque eu vim de um berço que não existia muito afeto. Ou seja, não é um afeto mais amoroso, mais carinhoso, existia outras coisas. E isso moldou a minha personalidade, como eu te estava a dizer. Uma personalidade mais de eu acordo, tenho que fazer acontecer, gladiador, pagar as contas e isso hoje está muito presente na minha vida. Obviamente que a minha filha e a Inês são das coisas mais importantes da minha vida, mas eu sinto que tenho mesmo muito a melhorar enquanto pai, enquanto marido. Mais do que até enquanto CEO, mais do que até filho e irmão, etc. Percebes? Porque é em nossa casa que nós muitas vezes nos fechamos mais. Há momentos em que nos temos que abrir em certos pontos. Obviamente que eu sinto que sou a rocha da casa e isso tem muitas obrigações e muitas preocupações, mas ao mesmo tempo foi a luta que tu quiseste travar. 100%. Okay? E a responsabilidade é tua. Tu não podes cobrar à outra pessoa que ela não te perceba a tua luta. Isso nunca pode acontecer. Porque quem decidiu empreender foste tu. Se a outra pessoa não está a empreender, ela não tem que empreender porque tu queres. Yeah. Então a ideia para os casais, inclusive para mim, esta é um input para mim, é primeiro aceitar que este é um caminho que tem como objetivo final um propósito que une a minha família, mas que eles não podem só usufruir do propósito lá à frente. Certo. Eles Sim. têm que ir usufruindo do propósito ao longo do processo. Porque não te adianta nada, estás a trabalhar no duro todos os dias, se depois só aos 40 ou 50 ou 60 é que vais viver o propósito e até lá. Ok? Portanto, isto é bué deep. Mas se calhar há muita gente que não tem filhos, não tem. Sim. Mas isto consegues alinhar até com os amigos, que é. Sim. Pá, há momentos de deep work, há momentos de trabalhar. Eu sou muito de life balance, para mim super funciona, mas respondendo e concluindo, se há pilares que eu tenho de trabalhar é ser melhor pai. Não é melhor pai, eu sei que sou o melhor pai possível para a Helena, eu sei que sou o melhor pai que a Helena podia ter, da mesma forma que sei que sou o melhor marido que a Inês podia ter, mas mesmo assim gostava de ter a mesma força de vontade que tenho para melhorar, como tenho, por exemplo, ligado ao parte de business. Ok? Eu fiz-te a pergunta e foi um bocadinho assim, também do nada, mas foi porque eu identifiquei muito, primeiro, com a relação que tens com os teus pais, com a tua mãe, e depois, pronto, eu não tenho uma família, mas com a minha namorada, e fiz-te a pergunta mais nesse sentido. Mas pronto, virando um bocadinho mais para o business, se calhar, tinha uma pergunta, aliás, fiz-te a questão ou seja, estás nesta aventura, como é que depois fazes a ligação troca para agência? Não é agência, é produtora. Aliás, eu troquei. Isto foi graças à Inês. Atenção, não é culpa dela. É graças à Inês porque conheci a Inês e percebemos que queríamos casar e que construir uma estrutura. E então isso, eu não queria andar sempre a viajar. É super difícil conseguir ter uma relação à distância, ou muitas vezes à distância, é super difícil, pelo menos no nosso tipo de personalidade não fazia match. Então percebemos que bora construir juntos, e eu antes de casar vim para Lisboa, estei sozinho, vim para Lisboa, para começar a perceber, dizem que em Lisboa é que acontece tudo, as empresas, bora lá ver. Pronto. Mais uma vez o João sozinho, sai de casa,
Eu nunca vivi sozinho, nem nunca vivi sozinho com a Inês antes de casar. Ok. Sempre foi só depois de casamento. Portanto, vim sozinho para Lisboa, fiquei em casa de um casal amigo. Rapidamente percebi que também que não tinha personalidade para partilha de quartos. Ok. E então, pá, Essa foi a do Daniel? Não, outra, foi em Passear, Ok. que são um casal muito amigo meu, de família mesmo, um casal mesmo muito querido, que é o Daniel e a Elsa. O Daniel e a Elsa. Mas percebi rapidamente que gosto do meu espaço, não é? E quero ter o meu espaço. E como financeiramente já tinha a possibilidade de alugar de uma casa para mim, aluguei, era um esforço financeiro grande, mas eu estava disposto a. Então fui para o Lumiar, fui para esse apartamento. Foi um apartamento que deu certo, numa zona super top, tu conheces. E o negócio também começou a fluir. Eu comecei a conhecer. Sentes que houve ligação por estares. Em Lisboa? Não diretamente em Lisboa, mas por teres o teu espaço naquele momento? Ou seja, antes estavas. Não, porque eu antes estava. Eu já viajava bastante, eu continuei a viajar, portanto eu estava em casa desse casal e muitas vezes eu desaparecia durante tipo. Eu tive lá para aí que é 3 meses, mas às vezes havia um mês que ia lá uma semana. Ok. O resto estava sempre de um lado para o outro. E quando eu fui, eu estava com aquela fome de marcar reuniões, de querer estar em todo lado, todos os eventos, networking, etc, etc. Então eu não parava. Não parava. Era uma cena loucura, era loucura. Eu tinha reuniões atrás de reuniões presenciais e tudo. Mesmo para bora, Yeah. já que eu posso ter que mudar a minha vida toda. E da Inês. Eu tenho que em pouco tempo perceber e aplicar volume suficiente para perceber se isto faz sentido ou não. Então nesses primeiros 3, 4 meses eu percebi rapidamente que sim. Eu tive presente em eventos de networking, eu ofereci o trabalho da SIG Media a summits que nunca mais acabava. Tenho N histórias que ainda hoje tenho clientes por causa desses trabalhos que ofereci, clientes grandes. Ok. Histórias super complexas que não vale a pena estar aqui a contar, mas eu ofereci o meu tempo. Hoje em dia já ganhei muito dinheiro com esse tempo que eu ofereci no início, percebes? Porque lá está, deste a conhecer a tua palavra, mais tarde ou mais cedo tu vais crescer, aquela empresa também cresce, a pessoa que estava naquela empresa de repente é diretora de marketing de outra empresa gigante. Yeah. Já percebeste mais ou menos o feeling que eu te estou a dizer. 100%. Portanto foi isso, essa passagem surgiu de eu querer construir algo mais sério e mais estável em termos temporais e de querer estar com a Inês. Ok. Veio disso. Inconscientemente os eventos pararam na pandemia. Foi também um push para eu continuar no B2B, nas empresas. E a partir daí foi até agora. Ok. E a adaptação foi fácil de eventos para de repente, entre aspas, empresas? Olha, eu só deixei de fazer porque eu sempre continuo na parte operacional, ok? Certo. Apesar de eu nessa parte, quando comecei a trabalhar mais com empresas, comecei a contratar freelancers. Eu filmava, viajava na mesma, mas não numa ótica de como viajava antes. Eu próprio também distanciei-me um bocadinho, mas aqueles artistas que quando tu viajas com eles, tu crias uma ligação que não vais conseguir meter um freelancer que não conheces só para ir viajar, não sei para onde, partilhas momentos muito íntimos, etc. Claro. Então esse desmame, digamos assim, foi difícil. Depois é amizade, não é? 100%. E só há mesmo pouco tempo é que e isso aconteceu ainda este ano, só há mesmo pouco tempo é que eu disse, não, 100% que este deve ter sido o último evento que eu filmei nos próximos anos, ou acho que não vou filmar nos próximos anos. Okay. Foi aquele momento final. Porque lá está, tipo, as pessoas foram percebendo a melhor decisão que tomaste na altura? Na altura que foi há 3 meses. Ou seja, a decisão de deixar de filmar já tenho vindo já tomei há 2, 3 anos. Mas há sempre coisas que eu
pá, 1, 2 vezes por ano tinha que fazer festivais grandes ou Ok, assim. ok, esse desmame, já percebi. Mas acontece muito pontualmente. Agora este ano filmei uma vez e já estamos em quase julho. Mas isso é uma boa questão, ou seja, a maior parte do teu público são os freelancers, malta de vídeo, multimédia, pessoal, eu no outro dia tive até uma conversa e gravámos assim um estilo de entrevista com o pessoal do IAD, que também que também é comunicação, marketing, etc. E a malta tem muito a paixão pelo vídeo, pela câmara, etc. E esta relação. E a minha questão é, ou seja, tu neste momento já te desfizeste muito dessa parte operacional, onde tu sentes que esta relação, se tu sentes saudades desta parte operacional, neste momento Não. que estás mais na gestão, qual é que é aqui o Não. teu sentimento? Olha, existiram 2 desmames. O desmame com o cliente Uhum. e o meu desmame. Ok, São coisas diferentes. certo. Com o cliente é muito mais de gerir a expectativa e ele perceber o porquê que estás a fazer isso. E se ele é um bom cliente, se é um bom amigo teu, ele vai perceber que é para eu crescer. Certo. Ok? E essa relação não é imediata, esse desligar não é imediato, mas vais dando pistas, vais dando, olha, pá, estou a trabalhar com outros projetos, tipo, já não tenho os mesmos. Até porque os budgets que eu trabalhava com eles foram subindo também, eles naturalmente também foram percebendo que a estrutura estava a aumentar. Certo. Agora existe o desmame pessoal. Pois, era mais por aí que eu E esse é o mais difícil, no meu ponto de vista, porque eu quando decidi, quando percebi que o meu tempo era muito mais valioso a pensar num negócio, Uhum. e quando percebi que realmente tinha um negócio, Como é que tu percebeste? pá, foi para aí há 4 anos. Ok. 4 anos. E eu. E tu estás há 13, certo? 12, 13, sim, exatamente. Eu senti uma cena que eu não consigo transmitir. Que é. Eu quase que entrei em depressão. Ok, Porque o meu sentimento é eu estou a cuspir no prato onde eu comi a minha vida toda. ok. Eu estou a cuspir no prato onde eu, felizmente, consigo dar condições à minha vida, à minha família, por causa daquilo. Por causa de. Então eu agora estou a deixar de lado. Agora eu estou a. Não gosto de filmar, não gosto de editar. Mas tu tinhas esse sentimento? Não Yeah. gostava? Ok, Sentia-me mal. ok, Eu cheguei a chorar por sair para filmar. ok. Cheguei a sentir mesmo mal fisicamente por saber que eu tinha que estar a filmar. Já não tinha prazer. E hoje em dia também não tenho. Ok. Mas foi um desmame difícil para mim. Pois. E difícil também para a Inês. A Inês ainda hoje me diz: eu não consigo bem entender isto. Não é sério? Porque Ok. foi. Pá, não foi. Na minha cabeça foi durante algum tempo, mas foi teve que ser uma mudança radical. Tipo, não, Yeah. a partir de hoje. Mas eu fiz esta pergunta porque, ou seja, há muita gente que está a começar na área e que tem sempre esta dúvida. Ok, freelancer ou integrar uma equipa, ou seja, noutra função mais ligada à comunicação, ou abrir e começar a desafiar-me em mim no próprio negócio. E o que eu, quando já me perguntaram isto 1 ou 2 vezes, e a minha resposta neste sentido é: pá, quando tu começas um negócio, tens esta área, mas a certo ponto tu vais desligar-te desta operação. Portanto, se tu gostas mesmo de filmar, etc., se calhar não sei se é o caminho certo. A ti é um caminho interessante, que é tu acabaste por desligar-te um bocadinho disso, de perder o gosto. Sim, mas essa tua resposta é válida, mas atenção à resposta, porque o momento que tu estás, o momento dessas pessoas era um momento onde eu no início também adorava o que fazia. Certo. Ok? Portanto, mas tu imagina que tu tinhas feito essa pergunta na altura, tu atirarias de cabeça ou ias descobrir o teu percurso? não, iria descobrir o meu caminho. Pois, exato. Percebes? Se na altura que eu comecei a viajar e comecei a ganhar o meu dinheiro sozinho, se me disser, olha, agora queres deixar de filmar para gerir? Não. Pois é, um bocadinho. Portanto, é o processo natural das coisas. Tá. E muitas vezes eu agora estou presente em sites de publicidade e tudo. E eu sinto, o que é que eu estou ali a fazer? Porque muitas vezes eu tenho uma cadeira de diretor. Que é assim que funciona, tipo, o realizador. Yeah. E eu penso, eu podia estar em casa. E esse sentimento também é um sentimento estranho, não é? Que é, Yeah, 100%.
Mas depois quando tu fechas os olhos e pensas, não, eu tenho que ser grato porque isto está tudo a acontecer, porque eu lá no início Yeah. fiz aquele vídeo do meu pai a partir pedra. Boa. Ok? Yeah. Porque se esta produção. Mandaste as 1000 mensagens aos artistas. Porque se esta produção está a acontecer, mesmo que eu não esteja a levantar um cabo, Uhum. e se eu estou aqui de braços cruzados, então eu tenho que aproveitar e estar mesmo de braços cruzados. Yeah. Ok. Yeah. E isso é difícil de tu aceitares. Para mim foi difícil. Acho que para muitas pessoas pode não ser. Eu já partilhei com muitas pessoas que me dizem: quem me dera a mim estar na tua posição. Normalmente essas pessoas estão em que fase? Por uma fase de filmar e de não ter tempo para nada. Ok. Okay? Portanto, agora as minhas preocupações, e tu sabes, estás presente em alguns momentos da empresa, a minha preocupação é outra. Não é vender. As vendas, já te partilhei, tipo, estamos aqui e as vendas já aconteceram, né? Tipo, as vendas aconteceram naturalmente. E eu partilhei contigo que não é sobre dinheiro. Eu vendi aquela... Foi ontem? Ontem. Foi antes de ontem. Vendi e pá, e o valor que é, há muita gente que não ganha aquilo no ano. E eu perdi a tusa toda. A partir do momento que eu vendi, então está tudo. Agora a minha preocupação é vender mais. Percebes? E, portanto, não é sobre o dinheiro, é sobre o desafio que eu neste momento estou a enfrentar na SIG Media. E isso é que me está a dar real prazer. Percebes? É perceber que eu não nasci empreendedor, não nasci nato, um líder nato, e estou cada dia a tentar ser uma pessoa melhor nesses aspectos. Obviamente que depois prejudico também outros pilares mais pessoais. Mas é isso, essa é a minha guerra. A minha guerra é fazer com que a SIG Media continue a crescer sem mim. Neste momento eu não estou muito por dentro, ou quase nada, porque tenho a Dianinha, que é a Project Manager, e um beijinho para a Dianinha, que ela gera os projetos. E na verdade só me chegam a mim os projetos finais. Eu gosto de estar presente naqueles maiores, os com televisão, etc. Certo. Eu gosto. Mas o resto, tipo, eu vendi, script, aprovado, sei o quê, gero. Cliente, NPS, satisfação, feedback, fixe. Sei. Como é que eu posso vender mais ao mesmo cliente? Esse é o meu próximo game. Uhum. Agora, sei que daqui a 2 anos, se calhar já estou a exagerar, certo. Mas sei que se calhar para o ano eu já nem aí estou. Sim. E tu sabes, estamos a construir a máquina para o departamento comercial estar completamente fora daquilo que eu imagino estar. Que é, eu quero estar na SIG Media, não tenho a SIG Media para estar a Exit, não tenho a SIG Media para a Equity, não é esse o meu objetivo. SIG Media é o meu veículo para outras coisas, para estar aqui, pagar o que for preciso, para estar aqui tranquilo, não é o que for preciso, também para não parecer tipo uma coisa fora do normal, mas para conseguir ter a facilidade de tomar decisões de uma forma mais fácil. Certo. Para a SIG Media é o veículo. Para depois eu ir fazer outros investimentozinhos, outras coisas. Mas isso foi um excelente ponto para esta pergunta, que é onde é que tu neste momento já partilhaste um bocadinho a tua visão nesse sentido, mas se conseguires ir até ou seja, se nós conseguirmos olhar até para um prazo um bocadinho mais à frente, onde é que tu te imaginarias com a SIG Media, ou seja, dentro da SIG Media daqui a 5 anos? Se é que já tens essa resposta pensada. A SIG Media daqui a 5 anos, acho que não vai ser muito diferente. Vamos ter certamente mais equipa, até porque para o ano uma das coisas que eu vou fazer é trabalhar clientes de uma forma mais recorrente. Isso vai-me exigir não só trabalhar com estrutura elástica. Eu tenho uma estrutura de freelancers, tenho uma pool de freelancers enorme, já automatizada, em ClickUp, etc. Ou seja, o processo já está muito alinhado, muito automatizado. Mas existem tipos de serviço que não são os melhores para tu trabalhares com alguém elástico, alguém que trabalha hoje contigo, amanhã não. Portanto,
esse vai ser o próximo ano, se calhar no próximo ano vai ser a próxima aposta, juntamente com o departamento comercial, ou ainda no final deste quarto, no último quarto deste ano. Portanto, a Sigmida vai ser a mesma coisa, pelo menos é a minha visão. Eu não imagino que a Sigmida seja uma agência de 360. Eu não imagino que eu faça gestão de redes. Não me imagino. Eu sei que com a inteligência artificial as coisas vão mudar, mas a minha visão não pode mudar também consoante usar as coisas. Estava a perguntar mais até no teu posicionamento, ou seja... Ok, Sigmida continua a ser o que é, vai ser uma produtora audiovisual com mais serviços para mais áreas diferentes. Conseguimos atacar tickets que dá do mais baixo até ao maior, e neste momento estamos no ticket médio para cima. Então começar a trabalhar também a parte de fruta baixa. Esse vai ser um dos objetivos, e isso vai acabar por trazer pessoas para a estrutura. Certo. Portanto, o meu desafio também será aprender a liderar e a criar organogramas para que eu possa ter lideranças intermédias e, para além da Diana, consiga ter accounts, essas coisas assim. Yeah. E então, isso é um desafio que eu vou ter que enfrentar, e sei que daqui a 5 anos eu vou estar na Sigmida na mesma. Mas ao mesmo tempo, daqui a 5 anos há tanta coisa que vai mudar. Daqui a 5 anos a minha filhota já está tão crescida. Eu vou querer viajar com ela. Yeah. Percebes? Sim, eu estava a fazer a pergunta no sentido de, ou seja, já estás fora da parte da entrega, ainda estás um bocadinho na parte comercial, se te imaginas completamente fora, se tu achas que esta tua ligação à venda ainda e esta ligação com o cliente vai... Eu nessa cena de visão, eu sei onde qual é a visão da Sigmedia, e é sermos a referência de produção audiovisual em Portugal, e vamos ser, certeza absoluta, pelo menos nos mercados que nós trabalhamos. Já somos em muitas vezes, mas quero trabalhar cada vez mais essa visão. Mas olha, como eu te disse ainda há pouco, a Sigmida é um veículo para eu atingir o meu propósito, que é estar tranquilo com a minha família, poder viajar, poder ter as minhas coisas. E hoje eu sinto que eu ainda não atingi isso. Eu consigo viajar, mas não como eu gostaria. Eu consigo ter tempo de qualidade, mas não como eu gostaria. Senão não estávamos aqui a criar coisas e cenas novas. Mas para lá caminhamos. Portanto, da mesma forma que posso fazer investimentos, como já o fiz no ramo imobiliário, investimentos noutras coisinhas, certamente que irei apoiar um projeto ou dois de família, nomeadamente da Inês, coisas mais pessoais. Portanto, é fazer isso. Boa. O que interessa é que o propósito esteja sempre alinhado e presente com aquilo que estás a fazer. Agora, se é com Sigmedia, se é com outra empresa. Yeah. Nós já temos aqui há algum tempo, mas eu tenho, e porque fluiu, mas eu tenho aqui só mais 2 questões e depois tenho uma surpresa entre trás, não é surpresa nenhuma, mas uma cena que tu não estás à espera. Mas eu quero colocar primeiro estas 2 perguntas, porque acho muito interessante. A primeira é relativamente à Inês, ou seja, tu relataste ainda aí neste episódio que ela esteve contigo durante fases cruciais, ou seja, quando recebeste a chamada do Nelson Freitas, quando estavam de férias, etc., nestes pequenos momentos, e já estaria também um bocadinho antes, inclusive, e eu queria perguntar-te como é que tu achas que a presença dela impactou o teu caminho até aqui. Não, mas isto, eu vou-te explicar também um bocadinho a pergunta para tu, e dou-te tempo para pensar enquanto eu estou... Não, eu tenho resposta, só que tipo, são cenas... Mas se tu não quiseres, o que tu, tipo, se tiver a... Não, são cenas que mexem com as minhas emoções, mas eu tenho a resposta, obviamente. Se eu tivesse a resposta para isto, não tinha resposta para mais nada, mas dá contexto se quiser. Ou seja, eu estou-te a dar o contexto no sentido do... Eu acho que é... Não sei, mas eu valorizo muito a minha relação. Já namoro há quase 4 anos, e
foi também uma pessoa que esteve comigo mesmo quando eu só queria era vida louca e entre aspas, mas que na altura pronto, nos aproximámos e depois ela tem acompanhado muito estes pequenos passos e também a transformação. E aliás, toda a minha transformação também devo em parte tipo, também ao enquadramento ou puxões que ela às vezes me dava, nunca de forma muito agressiva, mas com os pequenos, a maneira subtil das mulheres fazerem. E eu tento muito preservar, porque gosto, acho que tem sido um pilar importante e vejo, e falámos sobre isso e vejo que já estás com a Inês também aos anos, inclusive pronto, então já estão casados, já têm aqui também uma filhota e a pergunta era mais nesse sentido. Olha, costuma-se dizer que atrás. Como é que é? Um grande homem, é isso que quer dizer? Atrás de um grande homem está sempre uma grande mulher, não é? Isso não é verdade. Ok. Ao lado de um grande homem está sempre uma grande mulher. Gosto disso. Gosto Ok. disso. Ou até muitas vezes à frente. Vais ter que cortar. Não, estou a brincar. Gosto disso. Portanto, é só isso. Boa. Entretanto, esqueci completamente da outra pergunta que tinha, mas não faz mal, podemos cortar para a nossa. Vamos fazer aqui o intervalo para recompor. Mas Não precisas cortar, podes lançar mesmo assim o episódio. Digo cortar porque eu tenho que vir aqui ao computador. Okay. Está a filmar? Tá. Também estava já meio na dúvida. Bem, tenho aqui basicamente perguntas rápidas para terminarmos aqui em grande. São coisas mesmo rápidas, não é para estarmos aqui com grandes respostas. É assim, vou começar a disparar e 5 segundinhos no máximo cada uma. Portanto, antes de mais, estás pronto? Já. Bora. Então, primeira questão. Qual é que foi o livro que mais te marcou? A Bíblia. Boa. Música a trabalhar, sim ou não? Sim. Pessoa que te mais inspira hoje? Mãe. Ok. Já disseste que estavas numa reunião só para teres uns minutinhos de paz? Já. Qual é que é a tua maior mania no trabalho? Roer os unhos. Okay. Qual seria o título do livro sobre a tua vida profissional? E tu já respondeste a esta, mas chuta aí de novo. O andaime que mudou a minha vida. Let's go. Qual é que é a primeira coisa que tu fazes quando te sentas para trabalhar? Não negociável antes de começar a trabalhar. Pedir uma benção a Deus. Pedir benção de Deus. Great. Se só pudesses usar uma rede social, qual é que usarias? LinkedIn. Ao capa. Maior red flag de um cliente de audiovisual? Queremos um vídeo fora da caixa. Se tivesses de trocar de negócio por um dia, qual é que era a profissão que escolherias? Cantor. Ok. E o que é que te faz manter a calma num dia caótico? A minha filha. É isso. Está fechado. Pá, João. Obrigado, Não, sincero. Curti muito ter cá, obrigado. E pronto, acho que agora podemos ir dar um mergulho, não é? Já, bora lá. Está um calor. Estava aqui a torrar, tu estás todo vermelho. Estou vermelho já? Já. Let's go. Obrigadão. Nada, obrigado. Oh, sei meu puto, fizeste-me perguntas crazy. Vê lá se a minha estava a filmar, a minha. Pá, eu nem olhei para a tua porque confiei. Já, tá.